Salvador é conhecido pela cultura que ocupa nas ruas, palcos e cartões postais. Mas existe uma outra cidade cultural que quase nunca aparece. Existe uma cultura sustentada por trabalhadores invisíveis, decisões institucionais e o permanente esforço de continuar existindo. Por trás de cada palco aceso, existe uma estrutura inteira funcionando longe dos holofotes. Onde mora a cultura nasce da vontade de investigar quem sustenta a cultura quando o espetáculo termina, e neste episódio mergulhamos nas engrenagens invisíveis da cultura em Salvador. Bem-vindos ao episódio 1, Engrenagens da Cultura. Pensar cultura também é pensar estrutura. Ao longo dos anos, Salvador consolidou políticas e espaços culturais que ajudaram a construir a identidade artística da cidade. Parte dessa discussão passa pela trajetória de Chico Assis, gestor cultural historicamente ligado ao movimento Boca de Brasa e às políticas de descentralização cultural em Salvador. Sua atuação atravessa debates sobre cidadania cultural, acesso e permanência artística. Mas afinal, quem sustenta a cultura quando o público vai embora? Chico Assis hoje é gestor cultural, já foi artista, às vezes volta a ser artista também, já foi produtor, fui criado no Engenho Velho de Brotas, então eu tenho muito essa referência também do Engenho Velho, do samba junino, das quadrilhas juninas, do próprio Afoxé Badauê, dos terreiros de Candomblé, então tudo isso faz parte da constituição do gestor cultural que eu sou hoje. Na minha infância, muitas vezes eu ia para o Solar Boa Vista, para o Parque Solar Boa Vista, para assistir às apresentações de diversos artistas da comunidade. Antes de me tornar produtor, gestor, vem primeiro o espectador. Eu primeiro começo a assistir. Esse olhar para a arte, essa conexão com a arte surge. Perguntar como começou o meu contato com a arte, com certeza foi enquanto espectador. A importância de um projeto como esse, que chega numa comunidade periférica da cidade, levando arte, levando cultura, conectando com os artistas do bairro, com certeza isso faz com que esse olhar para a arte, essa conexão com a arte surja. Então, perguntar como começou o meu contato com a arte, com certeza foi enquanto espectador do Boca de Brasa, no Engenho Velho de Brotas, e tudo isso vai acabar norteando muito, porque o primeiro espaço que eu comecei a coordenar enquanto gestor público foi justamente o Cine Teatro Solar Boa Vista, onde na minha infância eu estava circulando enquanto espectador. Então acaba sendo essa grande conexão, esse voltar para esse passado, para essas referências de quando eu ia assistir às apresentações do Boca de Brasa, que acabavam norteando o meu trabalho enquanto gestor. E aí, na sociedade, precisa pensar no conceito. Nos últimos 11 anos, assim, eu estou na gestão pública municipal, então eu preciso pensar na cidade. E aí não dá para pensar na cidade, e numa cidade como Salvador, que tem uma riqueza cultural, que tem uma diversidade cultural gigantesca e que tem uma produção cultural que deve muito à produção cultural que vem das periferias. Não dá para a gente não construir uma política cultural que dialogue com isso, que olhe para essa riqueza, que saia do centro e possa ir nos becos, nos guetos, nos bairros, nas comunidades, que é onde a gente sabe que tem uma produção acontecendo. O que seria da música baiana se não fosse a percussão que vem dos diversos bairros periféricos? O que seria do teatro baiano se não fossem os diversos grupos comunitários e formados a partir de escolas públicas, a partir de comunidades, de associações comunitárias? Então, é importante a gente pensar que todo esse conceito de arte, de cultura, que é tão rico na nossa cidade e faz com que a identidade soteropolitana seja tão marcada e tão diversa, a gente precisa, com certeza, render homenagens e referências
a todos esses artistas que vêm das comunidades, que vêm, né, dos quilombos, que vêm das antigas senzalas, e como isso é transformado em arte, em identidade, em conexão com a essência. Bom, mas é isso, falei demais. E Salvador, como Fernando Guerreiro, que é o presidente da Fundação bem diz, Salvador é uma cidade multicentro, né? Não existe apenas o centro histórico e o circuito orla na cidade. Salvador tem um centro em Cajazeiras, tem um centro no subúrbio, tem um centro no miolo, tem um centro nos diversos bairros, no Nordeste de Amaralina. Então, pensando nessa cidade que tem esses multicentros, que são multicentros produtores de cultura, né? São multicentros que são grandes produtores de arte da nossa cidade. E que o centro consome essa arte que é produzida no subúrbio, né? Às vezes não diz, não fala, mas tudo que a gente consome, que a gente escuta, que a gente vê de arte, com certeza bebe dessa fonte, né? Então, pensar desburocratização, e aí a gente tem recentemente um marco importante para a cultura, porque se a gente pensa, né, anteriormente, a cultura era gerida a partir de uma legislação que era a mesma para o poder público licitar e comprar cadeira, né? Eu contratava artista com a mesma lei que regulamentava a compra de caneta, né? E hoje a gente tem um marco do fomento que possibilita ao poder público uma desburocratização maior para essa relação da cultura e para que isso seja feito de uma forma segura do ponto de vista jurídico para os gestores, né? Então, o marco que regulamenta o fomento, enfim, tem 2 anos de existência, pouco menos de 2 anos de existência, hoje traz outras possibilidades e que isso, com certeza, vai facilitar o acesso lá da ponta, né? Então, assim, se a gente pensa, né, numa cidade como Salvador, de quase 3 milhões de habitantes, se a gente diz que a cidade é totalmente igual no campo da cultura, isso não é uma verdade, porque a cidade tem muitas desigualdades ainda, né? Então, mas assim, eu não consigo olhar para trás e fazer um comparativo, né, do que eu vivenciei quando eu estava começando a fazer teatro e o que eu tenho visto, vivenciado e presenciado hoje, de possibilidades de ver expressões surgindo de comunidades, conseguindo ter um acesso a recurso público para possibilitar que as suas ações aconteçam, haver organizações da sociedade civil se estruturando, se institucionalizando dentro dessas comunidades e possibilitando essas conexões. E aí a gente precisa falar, por exemplo, do programa Cultura Viva, né, que eu acho que faz muito essa conexão, que é um programa federal. Fomento dentro do município, ela está muito conectada com a Fundação Gregório de Matos, né, que regimentalmente é o local onde tem as execuções, né, das atuações da cultura dentro do município, né? Pensando, né, em todas as leis que têm acontecido nos últimos anos, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, hoje o programa Aldir Blanc, o programa Cultura Viva, né, a Fundação tem desenvolvido editais voltados para as diversas linguagens, para os diversos campos da cultura, inclusive para o patrimônio.
para as bibliotecas comunitárias, enfim, a partir desses recursos que são recursos também, são recursos federais voltados para a cultura. Pensando nisso, tem uma ação que, assim, todos os editais que a Fundação Gregório de Matos lança, junto com o edital, ela lança uma oficina de elaboração de projetos, justamente para fazer com que a maior parte da população tenha acesso e possibilite compreender um pouco mais sobre os editais, né? Isso é uma ação que contribui muito para ampliar o alcance, para diversificar os proponentes e tal, mas ainda é uma ação que ainda precisa ser ampliada, ter um alcance maior. Então a gente vai buscando sempre os caminhos de como é que a gente conecta com os diversos grupos que a gente tem encontrado, né? A gente hoje tem desenvolvido uma ação que é o Viver Salvador nos bairros, que a gente está desenvolvendo diversas ações, passando de uma maneira itinerante pelos bairros da cidade, justamente para a gente compreender mais as realidades da produção cultural daquele bairro, porque a gente sabe que tem muitos artistas produzindo arte, produzindo cultura nos seus territórios, né, e que muitas vezes não conhecem da política. Então, é o nosso trabalho, né, sair do gabinete e também fazer isso que a gente fala muito na gestão cultural, que é a escuta ativa, né? A gente ir buscar quem são e reconhecer e fazer um mapeamento de quem são esses artistas, de quem são, e entender quais são os entraves que tem para uma participação mais plena nas políticas que a gente desenvolve, né? Então, claro que hoje a gente pensa muito no edital como essa forma de acesso, mas a gente pensa que a cada edição a nossa tendência é aprimorar, é olhar para o que não deu certo, o que não aconteceu, o que é que precisa ser melhorado. Mas tem um gargalo que eu acho que ainda é grande, é porque a cultura ainda lida muito com a informalidade, né? Então, como é que a gente possibilita que mesmo nessa informalidade se tenha acesso a recursos públicos? Porque quando a gente fala de recurso público, a gente tem alguns limites, algumas burocracias atreladas, por mais que a gente já tenha tentado desburocratizar muito, mas ainda existem. Afro, ela é também uma ação de reparação, né? Então, se a gente tem aí 82% da população de Salvador negra, autodeclarada negra, e a gente sabe que essa grande maioria da população que é produtora do capital da cidade, é importante que a gente pense em políticas para que esse capital volte em benefício para essa população. E é esse o pensamento que hoje o Salvador Capital Afro, que é uma das ações que é desenvolvida aqui pela Secretaria, e que a Diretoria de Cidadania Cultural tem sido o braço executivo dessa política, tem pensado, né, como é que a gente valoriza, reconhece e valoriza e faz com que esse capital, que é tão importante do ponto de vista simbólico, volte para a população negra a partir de um capital econômico também, né? Então, é muito importante a gente, por muito tempo, quando a gente falava de ser artista, de ser profissional da cultura, meio que se distanciava das relações econômicas, né? E a gente sabe da importância, né, da importância que a produção cultural tem para a economia de uma cidade como Salvador. Então, como é que a gente consegue fazer com que esses artistas, né, com que esses afroempreendedores, e aí a gente pode fazer o recorte racial,
dentro de Salvador, como é que eles são beneficiados a partir desse capital econômico que eles participam da produção, né? Então, são desafios, assim, ser gestor cultural é um grande desafio. Eu acho que é importante, é uma profissão que eu não paro de estudar nunca, porque, como eu falei, a cultura tem essa dinâmica, então o tempo todo eu estou aprendendo e reaprendendo com o fazer, com o que está chegando de novas produções, com o que está chegando de novas tendências, né? Enfim, hoje na era da tecnologia, né? Na era da inteligência artificial, a gente precisa o tempo todo dialogar com isso, né? Arte, cultura e tecnologia precisam caminhar juntas, assim como a gente precisa estar atento também às questões climáticas que são tão urgentes nesse nosso momento, né? E pensar nesse desafio que é lidar com um tema, lidar com uma componente que é a cultura, que é tão transversal, que participa de todos os setores, né? A nossa diretoria de cidadania cultural tem transversalidade, por exemplo, desde a Secretaria de Educação, de Política para as Mulheres, né, de promoção social, né, porque a cultura, de fato, é essa componente transversal e que perpassa pela vida do cidadão, do indivíduo, em todos os momentos, em diferentes níveis, inclusive na saúde, né? Se a gente pensa, né, nas contribuições que a cultura traz para a saúde mental, nesse momento que a gente tem falado, né, tanto da importância da saúde mental, como a gente consegue contribuir a partir da arte, a partir, né, do desenvolvimento de ações culturais para evitar a síndrome do milênio com os grandes estresses laborais, né? Enfim. Então, entender essa diversidade, essa amplitude que a cultura tem, tanto para uma constituição identitária, né, que eu acho que isso Salvador dá show, né? A gente sabe e reconhece a importância da construção cultural da nossa cidade para a identidade nacional, né? Mas também pensar como a cultura pode transversalizar e passar por diversos campos, diversas áreas, né, da formação individual. Então, eu acredito muito, né, no poder da cultura para aquilo que alguns autores chamam de reencantamento do mundo. Eu acho que através da arte, através da cultura, através da produção criativa, a gente pode reencantar o mundo e pensar que esse reencantamento leva ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento social, né? E um dos componentes que eu acho que a gente precisa entender que é importante é o desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Existe uma cultura que aparece nos cartazes e outra que continua sobrevivendo fora deles. Uma aprende a preencher formulários, a outra aprende a improvisar permanência. Mas afinal, onde mora a cultura? Em cada espaço ocupado, nos editais não respondidos, em cada tentativa de permanência. Porque enquanto existe alguém criando, existe uma cidade cultural tentando sobreviver.